Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais uma análise da Vasco 10, junto com meu amigo Gilson Santos. E ontem que teve Vasco da Gama na Argentina, mais uma derrota, uma sequência complicada aí do Vasco da Gama, mais uma derrota por 1-0, mas sob o comando dessa vez de Fernando Diniz. E a gente havia aquela expectativa, e a gente vai compartilhar tudo aí, todas essas expectativas aí. Agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí nossas publicações, é importante. Deixa aquele comentário também, é importante a gente entender o que você acha aí do momento do Vasco, a chegada do Fernando Diniz, o que você achou da partida diante do Lanús, mesmo sendo derrota. A gente não pode ser resultadista, a gente tem que analisar como o time se desenvolveu, né? E para isso eu vou chamar meu amigo Gilson Santos para ele ver a situação, né? A situação do Vasco na Sul-Americana, porque é uma derrota complicou um pouquinho para o Vasco, né, Gilson? Bom dia, meu querido. Olá, Erasmo! Olá, você que nos dá o carinho da sua audiência aqui na Vasco 10. E olha, Erasmo, não foi do jeito que o torcedor vascaíno queria. Na volta ao comando cruzmaltino, Fernando Diniz estreia com derrota na penúltima rodada da Copa Sul-Americana. Jogando ontem em Buenos Aires, o Vasco perdeu por 1-0 para o Lanús da Argentina. Com o resultado, o Vasco acumula 9 jogos sem vencer. Beneficiado pela vitória do Melgar sobre o Porto Cabejo, o Vasco, que tem apenas 5 pontos na competição, poderá ganhar o direito a disputar uma repescagem com a simples vitória contra o time do Peru no próximo dia 27 de maio em São Januário. O seu adversário vem da Copa Libertadores, vem do grupo do Flamengo, que hoje duela contra o LDU do Equador. Os dois brigam pelo terceiro lugar. E já imaginou, Erasmo, um duelo entre Vasco e Flamengo na repescagem da Copa Sul-Americana? Seria, no mínimo, curioso. Agora, será que a gente ainda vai para repescagem? Olha, o meu sentimento é que o Vasco fora da Sul-Americana é menos uma competição para a equipe não se cansar tanto. É claro que uma repescagem, né, já dá, você passando de fase, já dá uma condição financeira melhor, mas o time se desgasta também. E o time tem pouco, né, já vimos que temos uma dificuldade física no nosso time. Para passar para a próxima fase tem que vencer. E vitória, olha, é uma coisa que está difícil para a equipe, né, para a equipe do Vasco da Gama. Eu vou chamar Gilson mais uma vez, Gilson, porque como é que você viu essa novidade da equipe? Quais as novidades que você viu na equipe do Vasco, a equipe dirigida por Fernando Diniz? Foi um primeiro tempo até animador, Erasmo. O Vasco, jogando no melhor estilo Fernando Diniz, conseguiu ter até 74% de posse de bola no primeiro tempo, com muita jogada de aproximação, marcação alta. O Vasco conseguiu envolver a equipe do Lanús e teve até possibilidades de marcar o gol. O Vasco ainda apresenta muitas dificuldades de fazer essa bola chegar no atacante Verratti. O Vasco carece de jogadores de velocidade pelos lados do campo. E isso é um trabalho que o Fernando Diniz terá que desenvolver nessa equipe. Um outro problema, Erasmo, identificado, é a dificuldade de conexão entre o meia Felipe Coutinho e o atacante Verratti. O futebol dos dois parece não casar tão bem. E este desafio o Fernando Diniz terá que resolver. Mas de forma geral, Erasmo, foi animadora a estreia de Fernando Diniz, que teve
pouco tempo de trabalho, teve algumas horas com essa equipe, mas que já demonstrou uma grande evolução em relação à equipe, como a equipe vinha se apresentando. Próximo duelo do Vasco da Gama, São Januário, no próximo sábado, contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz terá mais algumas horas com esses jogadores e certamente o Vasco continuará evoluindo para sair aí desse período nefasto da história do Vasco. 9 jogos sem vencer e o torcedor vascaíno precisa logo voltar a se animar com essa equipe, com grandes vitórias, Erasmo. O Vasco, que tem apenas 3 gols nesses 9 jogos sem vencer. Apenas 3 gols. Então, tá uma fase, uma maré terrível. O Vasco claramente falta ataque, né? A gente percebeu o Vasco bem postado, as linhas próximas, a linha de defesa jogando próxima à linha do ataque, mesmo com o Vasco sem a posse de bola, a defesa manteve em linha alta, o Vasco jogou agrupado ali. E interessante, boa postura no primeiro tempo da equipe do Vasco, né? Agora, o Vasco tomou a bola, soube trabalhar, tinha opções de passe, novidade que normalmente o jogador do Vasco entrega a bola lá pro próximo e fica na dele. Não, a equipe se mexeu, tinha opções de passe, com um dia de trabalho, teve saída de bola, na hora que não deu, não teve, vamos chutar para frente, né? Então assim, foi interessante. Mas o problema foi no segundo tempo. No segundo tempo, faltou gás. Aliás, no primeiro tempo, tudo ajustadinho, mas faltou agressividade. Faltou chute a gol, né? Faltou atacar a última linha. Quando o Vasco chegava ali na última linha, não sabia o que fazer, né? Não tinha aquele punch final. Então, vamos entrar aí em mais uma janela, precisando de atacantes aí, parceiro. Ai, teu coração não aguenta. E a gente tem a problemática de a gente não ter ainda o diretor executivo. Quem vai fazer essas negociações? Parceiro, tá complicado. E eu vou chamar o Gilson mais uma vez. Gilson, na coletiva, o que o Diniz falou? Como você viu a coletiva do Fernando Diniz? Na sua primeira coletiva aos jornalistas, Fernando Diniz disse da importância do torcedor do Vasco para voltar a dirigir o time cruzmaltino. Ressaltou que em todos os cantos do Brasil, o torcedor do Vasco é sempre muito fanático, sempre muito apaixonado, e isso fez toda a diferença na hora de decidir voltar para o Vasco. Disse também, Erasmo, que por onde passou, sempre contou com as categorias de base, sempre revelou bons jogadores por onde atuou, e a cena contar também com a base do Vasco, dar espaço para os garotos, para os jovens talentos que jogam na equipe de base do Vasco da Gama. Agora, Erasmo, que animou o torcedor vascaíno no primeiro tempo, animou, mas o Vasco precisa de reforços. Pedrinho tem que ir aí no mercado, trazer boas opções, principalmente jogadores de velocidade pelo lado do campo, e fortalecer esse ataque do Vasco da Gama, que não consegue fazer gol, vive dos gols do Verratti, e esse é mais um problema aí que o Pedrinho deve resolver e dar suporte para o trabalho de Fernando Diniz. É isso aí, Gilson. É o que a gente falou, né? O Vasco precisa de atacante, precisa de força. Meio de campo, tá uma fraqueza só, né? Na criação, um Coutinho. Eu vou chamar o Gilson para falar em outra oportunidade, a gente falar exclusivamente do Coutinho, né? Porque, olha, tá ruim demais. O Nuno tá cansado, o Nuno fez uma partida bem abaixo também, mas o Nuno tá numa situação de física complicada. Tem que olhar de uma maneira especial aí pro português, para ver se a gente consegue tirar alguma coisa. É claro que no meio do ano vai vir aí o tempo o espaço do Mundial, pode dar, de repente, dar um descansinho aí para ele se revigorar e fazer aí a parte final do segundo semestre. Tá bom, galera?
É isso aí, a gente volta com mais novidades a qualquer momento do Vasco da Gama, mais análise, né, mais informações. Sempre eu e meu amigo Gilson Santos. E você, que se não for inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, aquele like, comentários, né? Também a gente conta também com você compartilhando aí nos seus grupos aí sobre nosso canal, para fazer o canal crescer e a gente poder fazer um trabalho melhor para você. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, né, sobretudo no Instagram, Vasco10RD. Você encontra informações lá, segue a gente por lá, que a gente está fazendo um trabalho crescer também por lá. Tá bom, galera? Qualquer hora a gente volta. Um grande abraço. Saudações. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.